Eu estava pensando nesse momento que nós estamos vivendo, um momento de muita turbulência, muita crise, muito pânico, muita preocupação. E talvez tudo isso que esteja acontecendo sirva para cada vez mais nós firmarmos a nossa fé e para nós andarmos na verdade. Eu estava justamente pensando sobre a verdade. Lá em João, o Espírito me levou lá em João 8,32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E como a verdade de Deus ela é chocante, como a verdade de Deus ela nos coloca no nosso devido lugar, como a verdade de Deus ela nos chama para mais perto dele. Muitos não querem a verdade de Deus porque é uma verdade que nos expõe. É uma verdade que esmaga o nosso ego. É uma verdade que nos deixa totalmente dependentes de Deus. É uma verdade que vasculha os porões mais escuros da nossa alma e fala exatamente quem de fato nós somos. É uma verdade que nos revela, é uma verdade que nos aponta, mas apesar de tudo isso acontecer dentro do nosso coração, é uma verdade que liberta. A primeira coisa que a verdade de Deus faz é libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade nos deixa livres, a verdade nos deixa soltos, libertos. A verdade nos limpa, a verdade nos purifica, a verdade nos faz olhar para o sol da justiça de novo. Talvez você olhou para todos os lados e não encontrou nenhum tipo de esperança, mas a esperança está na verdade. Nós só podemos conhecer a verdade quando nós começamos a guardar a palavra de Deus. Lá no verso 31 do mesmo capítulo, diz que se nós guardarmos a sua palavra, verdadeiramente nós seremos os seus discípulos. E aí então, conhecereis a verdade vos libertará. Nós só conhecemos a verdade quando começamos a praticar a palavra, a viver a palavra no nosso coração, na nossa existência, no nosso dia a dia. Essa palavra ela vai ganhando corpo dentro de nós, essa palavra ela vai crescendo dentro do nosso coração e essa verdade começa a ser assim como um farol no mar, que guia o navio quando ele está chegando. Essa é a verdade de Deus para nós, é um farol aceso para nos iluminar e para nos apontar o caminho certo. Você precisa dessa verdade. Você precisa se encontrar com a verdade. A verdade não é um livro, meu amigo. A verdade não é a filosofia. A verdade não é a doutrina. A verdade não é para ser discutida. Não é para ser teologizada, não é para ser filosofada. A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. A verdade se encarnou, a verdade ganhou corpo, a verdade ganhou sangue, a verdade ganhou espírito. A verdade andou no nosso meio e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Essa é a verdade que nós precisamos. E essa verdade ela não se aprende lendo livros. É uma verdade que não se aprende nos bancos de teologia. É uma verdade que se aprende guardando a palavra de Deus. Como disse o salmista, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É claro que na vida nós teremos muitos percalços, muitos desafios, muitos obstáculos, mas nenhuma dessas situações impedirá de nós guardarmos a palavra de Deus. Sabe por que muitos não entendem o que Jesus fala e o que Jesus quer de fato revelar ao coração de cada um? Porque não são de Deus. Jesus disse para os fariseus: por que vocês não compreendem a minha linguagem? Por que vocês não compreendem a minha linguagem? Vocês não compreendem a minha linguagem porque a palavra não entra no coração de vocês.
Ora, para que essa palavra entre no nosso coração, o nosso coração precisa estar receptivo. O nosso coração precisa ser mudado, como disse Jeremias, que Deus havia mudado o seu coração de um coração de pedra duro para um coração de carne. Isso significa um coração sensível, um coração receptivo para ouvir a palavra de Deus. Aí a palavra começa a habitar de fato no nosso coração e fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. Fazer uma obra extraordinária e fazer uma coisa linda na nossa vida. A palavra de Deus, ela pode fazer tudo isso e muito mais. Como disse Paulo, é muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Mas muitos não entendem a linguagem de Jesus, porque a palavra não entra no coração. É uma terra que ainda não foi preparada. Para a palavra entrar, você precisa abandonar tudo aquilo que impede que a palavra entre. Tudo aquilo que causa um bloqueio no seu coração, na sua mente, e impede de você entender a palavra de Deus. Você precisa permitir que Deus limpe essa terra. Porque você já ouviu falar daquela palavra de Jesus que ele fala a respeito da parábola do semeador, que o semeador saiu a semear. E ele encontrou vários tipos de terreno quando ele estava semeando. Uma terra era dura demais, era pedregosa, era rochosa. A semente foi plantada ali, mas aí veio uma ave do céu e como aquela semente não pôde penetrar naquela terra por ela ser muito dura, veio a ave do céu e comeu aquela semente. A outra, a semente foi plantada entre os espinhos. Os cuidados da vida sufocou aquela semente. Ela também não conseguiu produzir nada. Mas teve uma terceira terra, que era uma terra boa. A palavra, a semente foi plantada lá. E ela começou a frutificar a 30, a 60 e a 100. A palavra, ela é como essa semente. Ela vai sendo plantada nos corações. Nós devemos limpar o terreno do nosso coração, para que essa semente seja plantada, para que nós possamos entender a linguagem de Jesus e sermos de uma vez por todas libertos pelo poder da sua palavra. Bom, que a verdade de Deus, ela possa te alcançar nesse vídeo. E que a verdade de Deus, ela nos liberte e a gente de fato sejamos livres de todo o nosso pecado. Afinal, na cruz o preço foi pago. Jesus disse: está feito, está consumado. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.